Glória a Jesus. Só faltou o pessoal das crianças, mas está tudo bem. Glória a Deus. Meus irmãos, foi o tema central da nossa campanha, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Eu vou estar lendo novamente. Se você não tem uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, acompanhe a leitura na palavra do Senhor. O texto diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da nossa glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podermos perfeitamente compreender qual todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meus irmãos, então esta noite é a oração mais ousada da história. O texto que você acabou de ler é o texto onde apresenta uma das orações mais profundas, uma das orações mais extraordinárias encontradas nas Escrituras. Paulo escreve aos crentes de Éfeso, e depois de apresentar as cartas, grandes verdades do plano de Deus. Ali, quando lemos o texto, quando nós lemos a carta aos Efésios, nós vamos encontrar a salvação é concedida pela graça. Também nós vamos ali aprender que a reconciliação entre os judeus e os gentios fortaleceu mais ainda o evangelho naquela época. Ali também surge a formação da igreja e o propósito eterno de Cristo, e ele se coloca de joelhos agora diante do Pai para fazer os seus agradecimentos. E o importante perceber, irmãos, é que Paulo não vai começar pedindo coisas. Irmãos, nós estamos em culto, e nesse culto eu quero ensinar à igreja uma maneira, uma forma na qual Paulo nos ensina como orar. Isso é interessante, vale a pena a gente ouvir a palavra do Senhor, porque ela fortalece, ela também nos modifica e ela nos cura, tanto dentro de nós, como eu posso dizer, tanto interiormente, como também esteticamente do lado de fora. Saiba que a palavra, ela nos renova, ela nos rejuvenesce. A palavra de Deus é aquela que nos mantém vivos, que nos mantém de pé. Eu já vi muitas pessoas angustiadas, quando você prega para ela, a angústia sai. Eu já vi muitas pessoas com a cara ranzinza, mas quando você prega para ela, a alegria transparece em seu olhar. Por quê? Porque a palavra, ela tem poder. Então nesta noite nós vamos aprender que a oração de Paulo é uma oração justa, porque Paulo, ele ajoelha não para pedir, ele ajoelha para agradecer. Ele não pede riqueza, ele não pede conforto, ele não pede ausência de problemas. A sua oração começa no interior do ser humano, a sua oração termina na imensidão do
deitado, seja andando, seja fazendo o que lá for, mas ore a Deus, busque a presença de Deus. Não precisa de joelho, mas fala agora, por causa da reverência que ele tem com o Senhor. Ele diz: por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai. Oh glória! Você sabia que você tem um Pai? Cutuque esse irmão que está do seu lado, olha para esse irmão e diz: você tem um Pai. E nós esquecemos disso. Pai não é aquele que abandona o filho. O Pai é aquele que cuida, que zela, é aquele que dá o carinho, que dá o que nós necessitamos, é aquele que alimenta, é aquele que faz segundo as nossas vontades. Já viu um filho quando ele entra no supermercado, ele começa a bater pé, querendo aquela bolacha, querendo aquele biscoito, e nós olhamos e falamos: o que nós vamos fazer? A nossa única reação é dar aquilo que o menino está pedindo. Assim é o Pai que está no céu, e aquilo que você pedir, crendo, Ele fará, porque Ele não nos abandona e não nos abandonará. Só que tem glória, Jesus. Aleluia. Então, Paulo não apenas fala sobre oração, ele demonstra pela própria postura. Ajoelhar é uma postura. Então eu me ajoelho diante do Senhor com uma postura de reverência, porque Ele é maior, Ele está no alto, sobre o trono, Ele está à destra do Senhor. Então eu me ajoelho. Pastor, mas eu tenho problema no joelho e eu não consigo orar. Será que Deus não ouve a minha oração? Ouve sim. Não importa a maneira que você ora. Se você não pode ajoelhar, mas ore de pé. Se você não consegue ficar de pé, ore sentado. Se você não consegue ficar sentado, ore deitado. Se você não consegue ficar deitado, fique de lado, mas ore ao Senhor. Eu senti a presença de Deus. Aleluia. Então a expressão aqui, me põe de joelhos. Eu ensino pregando, prego ensinando. Eu me ponho de joelhos, revela humildade. Então eu chego diante de Deus humilde, me prostro diante de Deus. É um sinal de dependência, é um sinal de reverência, é um sinal de submissão, reconhecendo a soberania dele. Então, Paulo sabia que as batalhas que não são vencidas apenas com argumentos humanos, existem situações que exigem uma igreja de joelhos. Lembrando que essa oração ele está ensinando aos efésios a orar. Então ele diz: olha, a igreja precisa
Glória a Deus. Então, perante o Pai, Ele não está botando o joelho aqui perante a rede social. Ele não está botando o joelho aqui perante o seu ladrão. Porque tem muitos assim, irmãos, que dobram o joelho para as coisas da terra. Ele não está prostrado aqui os joelhos para as coisas terrenas. A Bíblia diz que Ele está prostrado de joelho perante o Pai. Paulo não se aproxima de um Deus distante. Ele se aproxima do Pai. Quem tem Pai? Glória a Deus. Quem tem Pai? Quem tem Pai? Quem tem Pai? Ou mas se você não tem, eu te apresento. O Senhor é o teu Pai nesta noite. A oração cristã está fundamentada em um relacionamento. Relacionamento esse com o Papai do céu. Desde criança nós aprendemos isso. Mas quando nós vai crescendo, vai se esquecendo do Papai do céu. Se pergunta para as crianças, elas sabem. Vocês conhecem o Papai do céu? Elas podem responder, conhecemos. Mas eu pergunto para você, criança grande, você conhece o Papai do céu? Você tem intimidade com o Papai do céu? Quarta-feira eu falei, será que nós realmente conhecemos a Jesus? Será que realmente você sabe quem é Jesus? E uma coisa eu sei, Ele é o Pai. Ele é o Pai. E é o Pai que está no alto e sublime trono. E é Ele que te colocou de pé nesta noite. Então receba a vida, receba a autoridade, receba a cura, receba o poder de Deus nesta noite. Então a oração cristã é fundamentada em um relacionamento. Por meio de Cristo, fomos recebidos na família de Deus. Se Ele é Pai, Ele é o nosso parente. Se Ele é o nosso parente, nós temos que ter uma intimidade com Ele. Nós precisamos conhecer. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Mas todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o que João diz, capítulo 1, versículo 12. Então, se Deus te recebeu, você é filho. E sendo filho, você deve estar sempre diante do Pai. Você não manda para quem tem pai vivo ainda. Eu não tenho, o meu já foi. Mas não é bom quando você vê o Pai novamente. Não é bom quando você abre a porta, está lá o papai sentado no sofá. Está lá, você manda uma mensagem, o papai te responde. Mas o duro é quando não tem, irmãos. Quando você não tem mais um pai para conversar. Quando você não tem mais um pai para confessar. Quando você não tem um pai para te abraçar. Mas nessa noite, ainda que o seu pai na terra te deixou, ou já foi embora, o Pai do céu está de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Paulo diz: eu estou diante do Pai. Muda tudo isso. Não estamos diante de um tirano, não estamos diante de um estranho, não estamos diante de um Deus indiferente, estamos diante do Pai. Se você não tem Pai, receba o Pai nesta noite. Estamos nos distanciando do Pai. Eu estava sentado aqui conversando com o presbítero Miguel, e eu estou vendo crentes se distanciando do Pai, por causa de coisas, por causa de coisinhas, poucas coisas que estamos nos afastando do amor do Pai. Eu vou dizer uma coisa: o ai de Isaías, ai de mim que vou crescendo, o ai está chegando. Aleluia. Então, uma oração que busca o nosso interior. Paulo está orando aqui. Olha o que diz o verso 16: para que seguindo as riquezas da sua glória, vos conceda que estejais corroborados com poder pelo seu espírito do homem interior. O que é isso, pastor? Aqui está uma das grandes necessidades da igreja: força do homem interior. Paulo não pede primeiro que Deus mude o ambiente externo, ele pede que Deus fortaleça
somente a palavra da verdade, a palavra que cura, a palavra que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade que liberta vidas. Esse homem exterior pode enfrentar infidelidades, crises, perseguições, dificuldades financeiras. Esse homem interior sofre com perdas, conflitos, mas o homem interior precisa permanecer fortalecido. Por que que o Senhor? Por causa do homem interior. Por que que saiu da igreja? Por causa do homem interior. Mas se ele buscasse mais, se ele orasse mais, eu creio que o homem interior estaria fortalecido. Mas me pergunta, pastor, quem é esse homem interior? Eu já vou te responder. Esse homem exterior se chama Espírito Santo de Deus. Se chama Espírito Santo de Deus. Quando estamos cansados, Ele nos traz o descanso. Quando estamos feridos, Ele nos traz a cura. Quando estamos sendo perseguidos, Ele nos salva, Ele nos liberta. Quando estamos dependentes dEle, Ele nos vem trazer a vitória. Recebe vitória nesta noite. Aí Paulo vai aos Coríntios, e chegando à igreja de Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso, não desanimamos. Ei, tem alguém desanimado aqui? Eu tenho uma palavra no seu coração. Por isso, Paulo diz: não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vou repetir: esse homem que está aí dentro se renova de dia em dia. Hoje você
legal? Qual foi a primeira coisa que você fez? Você mandou ele entrar, entre. E esse hóspede entrou. Se for um hóspede educado, ele vai dizer com licença. Mas se não for um hóspede educado, ele vai chegar entrando, chutando, fazendo isso tudo. Esse daí já não é legal. Porque a Bíblia diz que Satanás, o vosso adversário, o diabo, ele é ladrão. E ladrão não pede licença. Ladrão, quando ele entra para arrebentar as portas, quebrando tudo. Mas quando o hóspede é educado, quando o nosso hóspede recebe da glória, só quem quer receber Jesus em casa sabe o que eu estou falando. Jesus quer entrar na tua casa. O que quer dizer com isso? Para que Cristo habite. Cristo está na minha vida. Cristo mora dentro de mim. E como que eu sei que Cristo mora dentro de alguém? A partir do momento que ele muda os comportamentos. O crente que tem a presença do Pai, o crente que tem a presença do Espírito, o crente que tem a presença do Filho, ele é diferente. Ele transparece diferente. Ele fala diferente. Ele anda diferente. Ele não questiona, não murmura. Sabe o que mais tem na igreja hoje? Chama-se murmuração. Sabe por que Deus não habita mais dentro da casa? É por causa da murmuração. Pensa, quando Abraão recebeu os anjos dentro da sua casa, ele ofereceu um suco, virou para Sara e falou: olha, mulher, vai lá dentro e faça um bolo para que os nossos convidados sintam-se à vontade. Eram 3 anjos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muitas das vezes Jesus entra dentro da nossa casa, mas por causa da falta de discernimento nós expulsamos Jesus. Por quê? Com reclamação, com fofoca, com mentira. Aí Jesus está dentro da casa, aí ele vai saindo, vai saindo, vai saindo. Aí de repente vai acontecendo na casa de Ló. Os anjos tentaram entrar lá, mas o que aconteceu? Foram barrados. Os homens queriam ter relação sexual com os anjos. Aí quando eles entram na casa de Ló, sabe qual foi a sentença? Disseram: corra, fuja, porque vai chegar a destruição. Aí fica o seu critério: você quer receber a sentença ou você quer receber a bênção? Então abre a porta da tua casa, porque ele está batendo nessa noite. Eis que estou à sua porta e bato. Eis que estou à sua porta e bato. Se tu abrir, para quem você está abrindo a porta da sua casa? Eu estou sentindo a graça. Quando você abre a porta da sua casa, você está dizendo: Cristo governa aqui. Cristo é o presidente aqui. Não é o Lula que preside sua casa. Não é o pastor Fernando, não é o pastor Gabriel, não é o Bolsonaro. Não. Quem governa a sua casa é Jesus de Nazaré. Quem governa a sua família é Jesus de Nazaré. Ele deseja habitar na sua casa. Por quê, pastor? Quando eu falo casa, eu falo templo. Quando eu falo templo, eu falo morada. O seu corpo é templo. O seu corpo é morada. O meio, meus irmãos. Se crente soubesse o que é isso, não ficaria exposto. Mulheres não estariam mostrando a sua sensualidade. Homens teriam tudo. Se você soubesse que o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E ele sendo o governo, é ele que controla os nossos pensamentos. É ele que controla nossas decisões. É ele que controla nossos relacionamentos. É ele que controla nossa família. É ele que controla o nosso ministério. É ele que controla os nossos projetos. É ele que controla o nosso futuro. Então, pelo amor de Deus, deixa Jesus entrar na tua vida. Jesus falou no João 14:23, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Meu Deus, será que você está entendendo isso? Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e
amor. O amor é uma das coisas mais importantes na vida do cristão. Olha o que ele diz, verso 17: estando arraigados e fundados em amor. Paulo usa duas imagens: arraigados lembra uma árvore, fundados lembra uma construção. A árvore precisa de raízes profundas, a casa precisa de um fundamento sólido, porque se o vento soprar e essa casa não tiver alicerce, o primeiro vento tomba. É o que está acontecendo hoje. Olha o que está acontecendo: é crente se desviando, é crente querendo vir na mansa, é crente não querendo mais enraizar na fé. Então, quando vem o primeiro vento, aí culpa a igreja, aí culpa o pastor, aí culpa o irmão do lado. Sempre tem uma desculpa, mas os crentes que têm a sua raiz profunda, eita, o crente que tem os alicerces, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir temporal, Jesus vai estar contigo no barco, Jesus vai estar contigo na luta, Jesus vai estar contigo na prova. Aleluia. Então Paulo está ensinando aqui que o cristão precisa ter sua vida estabelecida. Da onde? No amor. O amor de quem? O amor de Cristo. Quem não está firmado no amor pode se facilmente ser abalado. Por onde? Pelas críticas, pela rejeição, pela perseguição, pela decepção, pelas circunstâncias. Isso, tem muitos que já se afastaram do amor de Jesus, mas quem está enraizado no amor não precisa de mais nada, só precisa permanecer. Irmãos, eu já vou profetizar. Levanta a sua mão para cima. Eu peço a você mais firmeza, mais capacitação, mais sabedoria para você conduzir sua casa, para você conduzir a sua vida. Jesus habitando em você com amor. Lembra da igreja de Colosso? Oh, povo tribulioso. No capítulo 2, Paulo diz: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Mudou. Porque as pessoas recebiam Jesus, queriam Jesus, mas não querem andar com ele. É diferente. Você querer Jesus é uma coisa, agora você querer que Jesus ande com você é outra coisa. Pode perguntar para qualquer um de fora: você tem Jesus? Eles vão dizer: tem Jesus. Porém, se você convidar eles para mudar com Jesus, aí eles vão pensar: se eu vou ter que andar com Jesus, eu vou ter que abandonar o vício. Se eu vou ter que andar com Jesus, eu vou ter que abandonar a prostituição. Se eu vou ter que andar com Jesus, eu não vou poder mais mentir. Se eu for andar com Jesus, eu vou ter que amar mais, amar meu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Então é melhor ficar do jeito que eu estou, porque eu acredito que Ele está aqui, mas na verdade Jesus, Ele está batendo em muitas portas, querendo entrar, mas Ele não entrou porque Ele é educado. Ele só vai entrar quando você disser: entra Jesus, entra Jesus, entra Jesus. Aí Ele vai entrar na sua vida. Glória a Jesus. Então, quando nós nos raizamos, quando as nossas raízes estão no amor de Cristo, presta atenção nisso aqui, as tempestades podem balançar, as tempestades podem balançar os galhos, mas não conseguem arrancar as nossas raízes. E crente que tem raiz não mexe com ele, não. O crente que tem raiz não é qualquer coisa que afasta ele de Deus. O Congresso das Irmãs falava em raiz profunda. Quem estava lá? Será que você enraizou alguma coisa? Ou já chegou o rangador e já botou tudo fora? Porque é assim, o rangador está aí. Sabe que tem uma entidade maligna chamada rangador? E hoje, quando eu estava estudando à tarde, eu lembrei, porque eu fui lá 9 anos, eu frequentei, e tinha um lá que estava arrancador. Eu falava: se esse arrancador aqui não é o que está arrancando os povos das raízes, e muita gente está perdendo a fé, tendo a fé
largura, alcança pessoas de todos os povos, tem cumprimento, é o amor que não abandona, tem altura, é o amor que nos leva à presença de Deus, e também tem a profundidade, é o amor que desce até o pecador mais distante para resgatá-lo. Sabe qual é o amor que a igreja está perdendo? O amor às almas, o amor às pessoas que estão desviadas, o amor àqueles que estão lá fora precisando de socorro. Por isso Jesus diz que busque multiplicar a iniquidade. O amor de muitos da igreja, dos crentes, se esfriaria. Então Paulo chega a uma conclusão extraordinária: é conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Oh, glória! Existe algo paradoxal aqui. Paulo quer que conheçamos aquilo que excede o conhecimento. Meu Deus! Sabe o que ele está dizendo? Busque mais, se aprofunde mais. Oh, glória a Jesus! A gente olha a situação da igreja, questiona, mas nós temos que olhar primeiramente para nós, para que nós também não se afastemos. Nós temos que olhar também para nós, antes de olhar para o irmão que não veio. Eu preciso olhar para mim para ver se eu não vou faltar sexta que vem, para ver se eu não vou faltar domingo. Eu preciso me vigiar, me espiar, porque agora a Bíblia diz: cuidado para que não caia. Então Paulo quer que nós se aprofundemos mais em Cristo. Quanto mais conhecemos o amor de Cristo, mais percebemos que ainda há profundidade que não conseguimos alcançar. E é vivo um crente superficial. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que amor é esse? Ele amou o mundo de tal maneira. O amor ágape, que cobre todos os defeitos. Você pode ser feio, mas Ele te amou. Você pode ser glória, você pode ser o pior dos homens, mas Ele te amou. E a Bíblia diz: Ele nos amou primeiro. Antes da sua mãe te amar, Ele já te amava. Antes da sua esposa te amar, Ele já te amava. Antes do seu esposo te amar, Ele já te amava. Aí Paulo vai afrontar a igreja de Roma. Capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus sempre vai testar o homem. Vou repetir. Deus está testando a humanidade. Porque hoje nós temos megas igrejas, igrejas lotadas, mega super igrejas, estádios lotados, mas são poucos que estão afundados no amor de Cristo. Lembra do texto? Muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. É os escolhidos que têm raiz, é os escolhidos que têm a sua fé fundamentada nas bases de Jesus. Mas tem muitos aí que ainda não inspirou para descer nas profundezas e buscar a presença de Deus. Estão no raso. Quem lembra de Ezequiel? O mesmo diz que Ezequiel entra no rio e a água bate nas suas canelas. Aí ele desce mais um pouco, as águas batem no seu joelho. Aí Deus fala: desce mais um pouco, as águas batem até a cintura. Aí Deus fala: não, está muito devagar, desce mais um pouquinho, Ezequiel. Aí Ezequiel entra mais um pouquinho, e o texto diz que a água bate no pescoço. Aí Deus diz: não, Ezequiel, só mais um pouquinho. Aí Ezequiel entra e mergulha. É isso que Deus quer de nós. Mergulhe no Espírito, mergulhe na presença de Deus. 1 João 3, 1, versículo A: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai. Eu vou repetir: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo olha para nós e fala: é doido.
Traz aqui para mim essas caras. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Olha o texto. Para fazer tudo. Não só algumas coisas, mas tudo. Deus é poderoso para fazer tudo. Inclusive mudar a sua vida. Inclusive entrar nesse seu momento. Ele é poderoso para fazer tudo. Muito mais abundantemente. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Agora Paulo chega lá. Ele passou do coração para a adoração. Depois de pedir, ele declara que Deus é poderoso para fazer. Fazer o quê? Não apenas pode fazer tudo. Se fosse você, já tinha dado glória a Deus. Não apenas tudo, pode fazer muito mais. Não apenas muito mais, pode fazer abundantemente além. Não apenas além do que pedimos, além do que pensamos. Enquanto você está dizendo, Senhor, cura, o Senhor está falando, além de curar, ainda vou fazer na igreja. Aí você está dizendo, Senhor, salva, além de salvar, eu vou fazer um pregador da minha palavra. Aí você está dizendo, Senhor, faz. Aí Jesus, eu estou fazendo, já estou entrando no meio da tua prova e vou continuar fazendo. Alguém chama o Eliseu para mim, em nome de Jesus. Nessa oração não tem limites, mas o poder de Deus é superior às orações. Ele sabe, antes mesmo de você orar, antes mesmo de você pedir, Ele sabe qual é a sua necessidade, mas Ele quer de você ousadia, Ele quer de você muito mais, Ele quer de você, além das suas orações, a sua vida e a sua casa. Eliseu, vem cá, meu filho, sobe aqui. Tem chegado até meu trono as suas orações. Tu disseste, Deus não fala mais. Deus parece que não me ouve mais. Tu disseste dentro do teu coração. Tu não falaste para ninguém. Tu falaste aonde eu te conheço. No seu interior, no seu homem exterior. E chegou até o meu trono. Vou dizer uma coisa: sou eu que trago a paz. Sou eu que te sustento. Sou eu que faço e refaço. E nesta noite, servo, sou eu que entro na tua vida. Sou eu que entro na tua saúde. Não vai
o celular.